Boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? Eu gostaria de agradecer a presença de cada um nesse encontro. Esse é um evento que foi organizado com o objetivo da gente apresentar como será conduzido no âmbito do ONS o processo referente ao máximo esforço. A nossa proposta hoje aqui é esclarecer de que forma os agentes deverão atuar ao longo desse processo, como se dará a comunicação entre o ONS e os agentes, e qual será o sistema utilizado para operacionalizar as etapas, tá? Então, olha, gente, para a gente garantir uma melhor dinâmica, eu peço a todos que, caso os senhores tenham dúvidas, que, por favor, coloquem elas no chat, que todas serão respondidas ao final. Eu estou hoje aqui representando a área jurídica, junto comigo estão as equipes do ONS, da área regulatória, da SAC e da área financeira. A Tatiane, gerente da área regulatória, infelizmente não pôde estar presente hoje aqui no evento, mas tenho a certeza a todos que todas as dúvidas aí ao final serão esclarecidas, tá? Então, por favor, eu passo a palavra agora para a Naira, advogada do jurídico, que vai conduzir essa apresentação. Por favor, Naira. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Nós preparamos aí um material para trazer para vocês as informações de hoje. Vou pedir para lá compartilhar aqui, iniciar aqui a apresentação. Então, vamos lá, nossa pauta de hoje é a metodologia para verificação do máximo esforço, né, que veio através da Resolução Normativa 1125. Pode passar, por favor. Pode passar. Volta por favor, Raíla. Isso. Então, trazendo a nossa agenda de hoje, nós vamos começar trazendo uma rápida contextualização, apesar de acreditar que a maioria dos presentes aqui já tem esse conhecimento importante para que a gente traga todo o contexto. Na sequência, um roadmap de ações que já foram adotadas pelo ONS, também das que estão previstas para serem adotadas nos próximos meses. Uma linha do tempo para verificação do máximo esforço e também para dar um pouco mais de visibilidade, para que vocês tenham um melhor conhecimento das nossas previsões, das nossas datas, e também um detalhamento sobre o nosso sistema, a nossa solução tecnológica que está em desenvolvimento para atender as solicitações que nós vamos receber aí em razão dessa nova metodologia. Pode passar, por favor. Então, começando aí com a nossa contextualização, a metodologia do máximo esforço teve origem num processo que foi movido pela Abrat Abdib junto à ANEEL, onde eles pleitearam recomposição da RAP por parcela de ajuste em razão de uma dificuldade no recebimento dos encargos rescisórios. Este processo desencadeou a abertura de uma consulta pública que, por sua vez, desencadeou a publicação desta Resolução 1125, que estabeleceu a metodologia para verificar o máximo esforço de cobrança e, após realizadas as etapas previstas, sem sucesso, haveria aí o direito à recomposição pretendida, né, e pleiteada junto à ANEEL. Então, as etapas que foram estabelecidas pela metodologia foram 3, as 2 primeiras de responsabilidade dos transmissores, que são a inscrição no cadastro de inadimplentes da ANEEL e o protesto extrajudicial da dívida, e a terceira etapa ficou concentrada no ONS, que seria a cobrança judicial da dívida efetivamente. Então, com a chegada da resolução, o ONS vem reiteradamente trabalhando na adequação tanto dos seus sistemas quanto da sua própria rotina para atender e para abraçar esta nova atividade de forma eficiente. Nós já realizamos reuniões de nivelamento com a ANEEL e com a Abrat, buscamos e estamos na fase final aí de contratação de escritórios parceiros que irão patrocinar essas ações junto ao Poder Judiciário. Também analisamos uma melhor estratégia processual para estas ações, para que a gente garanta não apenas a eficiência, mas também um andamento mais célere na obtenção deste resultado pretendido. Desenvolvemos e estamos trabalhando no desenvolvimento da solução tecnológica, como nós falamos, um sistema
para receber as solicitações e, claro, também implementando aí o nosso procedimento operacional interno para atender todos esses pedidos também de forma eficiente. Em paralelo, estamos trabalhando nesta comunicação com todos os agentes para que as atividades tenham ampla publicidade, todos tenham conhecimento das etapas que estão sendo trabalhadas. Em julho deste ano, foi divulgada uma notícia no Sintegre, dando orientações para as transmissoras com relação à metodologia e também disponibilizando um relatório com os contratos que estariam contemplados por essa metodologia. Já neste mês, uma nova notícia foi disponibilizada informando sobre a realização deste webinar, sobre o desenvolvimento da nossa solução tecnológica e também indicando ali um calendário de ações que irão acontecer nos próximos meses, nos próximos dias. A nossa proposta, a nossa intenção é que já no próximo mês um novo webinar aconteça com os agentes para que a gente apresente a ferramenta, né, o sistema de fato, e todos possam ter aí uma familiaridade, um conhecimento no momento em que a solicitação for ser encaminhada ao ONS. Então, trabalhando aqui na nossa linha do tempo. Pode dar mais um clique, por favor, Raíla? Perfeito. A nossa previsão é que o sistema do ONS seja aberto para o envio das solicitações no dia 10 de novembro. Que é importante que, neste momento, as etapas anteriores de responsabilidade das transmissoras tenham sido atendidas, que é o cadastro de inadimplentes da ANEEL e o protesto extrajudicial da dívida. O envio das solicitações vai poder acontecer até o dia 19 de dezembro. Nesta data, após esta data, este vai ser o último dia para envio, o sistema vai ser fechado, para que a gente, inclusive, aproveite o recesso, o período de recesso do judiciário, para fazer as análises pertinentes dos pedidos e das documentações. Pode dar mais um clique, Raíla, por favor. Havendo necessidade, nós vamos interagir com os agentes interessados para pedir esclarecimentos, documentos complementares, para que até o dia 15 de fevereiro todas as ações estejam, de fato, ajuizadas, certo? Ajuizadas as ações, os agentes serão notificados, informados e também serão convidados via sistema, eles vão receber uma notificação para que assinem a autodeclaração de atendimento para fins de cobertura tarifária. Muito importante a atenção a esse prazo. Essa assinatura precisa ocorrer até o dia 1º de março, porque esse documento precisa integrar o nosso relatório, que vai ser enviado para a ANEEL até o dia 31 de março, e aí data essa estabelecida pela própria resolução. Okay? Pode passar, por favor, Raíla. Então, trazendo uma visão aqui de um fluxo, para trazer um pouco mais de clareza do que nós estamos falando, como vai funcionar esta fase pré-processual. Okay? O agente vai enviar o seu pedido via sistema, que próximo mês teremos um workshop exclusivamente sobre ele. O ONS vai fazer a análise desse pedido, desta documentação, havendo necessidade, vai interagir também via sistema, solicitando uma complementação ou um esclarecimento, novamente analisa a informação disponibilizada e, estando tudo ok, emite para o agente o comunicado de atendimento e de prosseguimento para a etapa judicial propriamente dita. Neste momento, o caso vai ser encaminhado ao nosso escritório parceiro para que ele prossiga com as ações necessárias de ajuizamento e etc. É claro que toda ação judicial envolve custos, então nós vamos ter uma operacionalização financeira também para que isso possa acontecer. Pode passar, Raíla, por favor. E para trazer o detalhamento dessa operacionalização financeira, eu vou passar a palavra para o gerente executivo da nossa área financeira, Márcio Kennedy, por favor. Obrigado, Nayara. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós discutimos muito como seria essa questão de como faríamos essa questão dos custos associados às ações. São aproximadamente 350 transmissoras e são aproximadamente, me corrija se eu falar alguma besteira, Ana Maria, jurídico a equipe, mas 104 agentes. Portanto, nós estamos falando de uma matriz que, se eu for fazer individualmente para cada transmissora e para cada ação, para cada desses agentes devedores, nós estamos falando de uma matriz que vão dar mais de 36 mil documentos.
Então, seria extremamente custoso para todos nós, para o INSS, emitir, acompanhar, controlar, eventualmente fazer cobranças, e para cada transmissora também um volume enorme de documentos a pagar e de acompanhar. Provavelmente valores, inclusive, para cada um desses documentos, valores bastante baixos e de pouca relevância. Então, o que nós fizemos para mitigar isso, para minimizar? Nós vamos, o INSS vai pagar todas as despesas iniciais. Então, como a Nayara falou, quando nós começarmos a entrar com as ações, nós vamos pagar primeiro ao escritório, Prolabore, ao escritório, do processo da entrada da ação, e vamos pagar também aquelas custas iniciais no Poder Judiciário. Vamos fazer primeiro todas as ações. A expectativa aí de 45, 60 dias, o INSS consiga entrar com todas as ações. Então, vamos pagar essas ações todos esses custos iniciais. A partir de que fecharmos, que entrarmos com todas as ações no judiciário, nós vamos fazer o cálculo desse custo, apurar quanto ficou esse valor total e vamos proporcionalizar isso para as 350 aproximadamente, tá? 350 transmissores. Então, nós vamos cobrar de forma proporcional e vamos emitir para cada transmissora a cobrança desses valores. Então, para cá, isso é importante dizer, isso é importante os senhores terem clareza disso. A transmissora vai receber provavelmente uns 60 dias, 45, 60 dias, a partir do momento que nós começarmos a entrar com as ações, a transmissora vai emitir uma nota de débito para nos reembolsar dessas despesas iniciais. Uma nota de débito por transmissora, uma nota de débito que vai abranger todos os custos Prolabore e as custos iniciais de todos 104 ações. Nós vamos, para que isso funcione, essa exigibilidade vai ser ratificada mediante a assinatura de um termo de compromisso entre o INSS e a transmissora. Se eventualmente esse termo não for cumprido, se nós tivermos algum adimplemento, alguma transmissora inadimplente, alguma não pagamento, nós vamos fazer, claro, processo de cobrança normal e, eventualmente, vamos levar isso para a ANEEL, se não conseguirmos receber, vamos levar isso para a ANEEL e vamos fazer todo o processo de cobrança, incluindo nomes, negativando os nomes da transmissora, informando isso também à ANEEL. Pode seguir um slide, por favor? O fluxo, então, portanto, é esse. Nós vamos fazer o jurídico vai fazer a entrada na ação, vamos pagar inicialmente as custas e o Prolabore. A partir do momento que o escritório tiver ajuizado a ação, que nós tivermos todas as informações, vamos fazer o cálculo proporcional, vamos emitir a nota de débito para as transmissoras. E se no decorrer do processo, isso é inicial, e se no decorrer do processo tivermos novas custas, o processo andou, passados-se 2 anos, nós temos novas custas. Vai ser o mesmo procedimento. Nós vamos fazer o pagamento e vamos cobrar de forma proporcional para as transmissoras. Claro que se for um valor muito baixo, R$100, vamos esperar que tenha outros custos para não fazer uma cobrança de valores muito baixos, mas vamos cobrar, mesmo que seja no decorrer do processo, vamos fazer este mesmo processo de emissão de nota de débito. Nayara, eu acho que... Perfeito. Vocês têm uma visão ali correta dessa fase pré-processual, inclusive considerando os aspectos financeiros. E aqui, então, um slide trazendo qual vai ser a jornada do agente, quais pontos são necessários serem observados, e a partir daqui eu vou passar a palavra para os meus amigos da RA, aqui, os maiores detalhamentos também com relação... Não sei se cabe, tem algumas perguntas aqui no... Nayara, eu te pedi um pouquinho para a gente voltar. Posso responder as 2 perguntas? Porque já tem perguntas aí, só para a gente ficar conexo ao tema. Se importa? Nem um pouco, podemos voltar. Então, primeiro eu falei, o custo, tem uma pergunta se o rateio dos custos será proporcional ao valor a ser recuperado por cada
transmissora ou igualitário. Não, ele vai ser proporcional. Claro que os valores são diferentes por transmissora, então nós vamos usar de forma proporcional. Significa que quem tem um valor maior vai pagar um pouco maior desses custos. Essa é a primeira questão. Então, é proporcional. Qual é a previsão de cobrança do INSS? A previsão de cobrança do INSS, encerrando a última ação judicializada, ou seja, a última ação que nós entramos na justiça, a partir daí nós vamos apurar e com vencimento provavelmente 30 dias. Então, assim, a partir da última, imagino que aproximadamente o vencimento vai ser em torno de 40, 45 dias depois, vai ter o vencimento da nota de débito. Imaginando, na área me corrige, mas que nós vamos fazer a entrada da ação no decorrer do mês de março, se eu não estou errado, a expectativa é essa, nós estaríamos fazendo uma cobrança no final de abril, início de maio, tá? O vencimento da nota de débito. Vou aproveitar para responder uma pergunta também, que está aqui questionando se todas as transmissoras serão cobradas, mesmo as que não participarão da recuperação de encargos. Não, serão cobradas as transmissoras que, de fato, participarem da metodologia, que solicitarem ali a viabilizagem, o ajuizamento da ação e que tiverem atendido todas as etapas anteriores de inscrição no cadastro de inadimplentes e protesto extrajudicial da dívida. Ok? Qual será uma ação judicial por usuário? Não será uma ação judicial por usuário, porque temos esse impacto operacional financeiro que o Márcio trouxe. Temos uma estratégia jurídica de limitação do nosso polo passivo. As ações vão ser ajuizadas considerando as geradoras devedoras. Quanto menos pessoas nós tivermos no polo passivo da ação, mais rápido o nosso processo tramita, mais eficiente a gente se torna e consegue resultados mais rápidos. Casos das transmissoras que já entraram com ação anteriormente. O nosso entendimento é que, mesmo as que já têm ações ajuizadas, precisam atender às etapas anteriores estabelecidas pela resolução. Ok? Então, atendidas esses casos, nós temos duas possibilidades. Trabalhar com uma substituição processual do polo ativo. Para isso, pelas regras do nosso Código de Processo Civil, é necessário que a parte demandada concorde, ou um novo ajuizamento. E para que ocorra um novo ajuizamento, essa ação que está em trâmite necessariamente ela precisa desistir, né? Precisamos iniciar novamente. Como irá funcionar? Não sei se vocês querem ir respondendo aqui ou se a gente prossegue e depois volta para as perguntas. Eu já estou vendo que está aparecendo bastante. Tem como vai funcionar a governança referente à atualização dos encargos que possam ser eventualmente pagos durante o processo de operacionalização dos débitos junto ao ONS. Este controle, Márcio, me corrija se eu estiver errado, mas este controle do que foi pago, o que eu estou entendendo é que ele está perguntando sobre valores recuperados, não sei se eu entendi corretamente. Entendi que é o valor recuperado, quando a gente conseguir sucesso na ação, como vai ser isso? Entendi que a pergunta é nesse sentido. Ok. Conseguir sucesso, o dinheiro vai estar disponível. Como vamos fazer essa distribuição? Pelo que eu vou até confirmar aqui, mas pelo que eu me recordo, havendo sucesso na recuperação deste valor, a ANEEL precisa ser prontamente informada. Se não me engano, a resolução traz um prazo para que esta comunicação ocorra, mas eu vou retornar nesta pergunta para trazer as informações completas, ok? Eu não tenho essa informação na casos anteriores a 2022, caso não seja possível realizar o protesto extrajudicial. Recomendação. Casos em que não seja possível o protesto extrajudicial, nós temos uma orientação da ANEEL, que nós só podemos prosseguir caso a não realização tenha ocorrido por um motivo que fuja do controle do agente, como, por exemplo, uma decisão judicial. Então, estes casos onde o protesto não ocorre, vocês precisarão nos encaminhar um documento que demonstre a impossibilidade, de fato, por um motivo alheio à vontade do agente, e caso seja algo mais particular, mais peculiar,
é preciso que a ANEEL faça essa excepcionalização. Nós, ONS, não podemos fazer, porque a resolução traz de forma muito clara que é uma etapa que precisa ser atendida. Já existe um estudo do custo total da ação a ser rateado? Os advogados terão alguma fatia no sucesso da ação? Ainda não temos um valor relacionado ao custo total da ação. Nós estamos na fase final de contratação dos nossos escritórios, talvez daqui a um tempo mais teremos essa informação mais precisa. Os advogados terão alguma fatia no sucesso da ação? Este também é um dado que vai ser trabalhado na etapa de assinatura do contrato, que é onde nós estamos nesse momento. Então, igualmente, não temos ainda esta informação para fornecer com precisão. Naira, só complementando, via de regra, né, os escritórios eles trabalham com prolabore e com honorários de êxito ao final do processo, havendo êxito, né? Então, provavelmente, isso terá também ao final, havendo sucesso, provavelmente haverá também um custo de êxito ao final do processo, tá? Pelos escritórios. Eu não sei se vale a pena, Naira, a gente continuar e deixar as perguntas para o final, porque senão vai estancar aqui a apresentação e pode ser que alguma pergunta que venha a gente tenha a resposta na apresentação. Então, acho interessante a gente dar continuidade e, ao final, a gente responder as perguntas. Então, vamos lá. É só para destacar, tem que a maioria das perguntas foram respondidas aqui. Parabéns, né? Você foi respondendo, a gente está registrando aqui. E depois a gente vai organizar, né, todas essas perguntas recebidas e disponibilizar também para todo mundo, tanto as perguntas quanto as respostas. Eu acho que vai ajudar todo mundo. Aí tá aí. Ok, então acredito que essa começa agora a parte da jornada do agente. Para vocês, né? Da nossa área. Não tá dando para ouvir direito para você. Agora estão me ouvindo bem? Sim. Bom, desculpa os probleminhas técnicos, pessoal. Boa tarde a todos. Então, me apresentando, eu me chamo Tayane, eu trabalho aqui na Gerência de Assuntos Regulatórios do ONS, e a gente gostaria de apresentar para vocês uma estrutura, né, que a gente montou de jornada do agente, que ilustra de uma forma bem simplificada assim, um caminho que vai ser percorrido desde a fase de pré-solicitação até a fase do reembolso das despesas que o pessoal acabou de apresentar. Então, uma vez já apresentada assim, toda a tramitação interna que será realizada pelo ONS, a gente fez essa jornada para tornar essa etapa mais clara nesse momento, tanto para vocês quanto para o ONS também. Bom, então vamos lá. A primeira etapa desse caminho é a de pré-solicitação. E nessa etapa inicial, que inclusive é o momento que a gente está vivenciando agora, né, o agente ele deve verificar se os contratos da lista publicada pelo INSS se enquadram nessas novas regras da resolução. Esse basicamente é o ponto de partida que garante que todos esses outros requisitos estão atendidos antes de começar a avançar. E um ponto importante é que esses documentos estarão disponíveis para consulta no produto de contratos rescindidos no Sintegre, dentro do processo de apuração e contabilização, que fica lá no macro processo de administração de contratos, e está disponível apenas para o público das transmissoras. Então, para isso, o ONS recomenda que todos os agentes realizem o seu cadastro no Sintegre e sempre o mantenham atualizados. Assim, mais para frente, a gente vai ter uma apresentação aqui mostrando como fazer o cadastro, como entrar em contato com a nossa central, mas já fica aqui a mensagem para vocês. E um outro ponto que vale mencionar ainda nessa fase é que no sistema que estamos desenvolvendo também estão sendo inseridos todos os contratos que, do ponto de vista da resolução, estão abarcados conforme essa lista que foi publicada no Sintegre. Assim, pode ser que aconteça algum caso em que o agente tenha alguma questão sobre isso ou que não encontre num primeiro momento o contrato nessa lista de verificação do sistema, e para isso a gente pede que vocês entrem em contato com a nossa central de atendimento e explique o caso para que a gente consiga tratar internamente essa demanda e fazer a devida avaliação do caso.
E, além disso, é também nessa fase que o agente precisa implementar as medidas já mencionadas aqui também das etapas 1 e 2 da resolução, que envolve a inscrição no cadastro de inadimplente da ANEEL e o protesto extrajudicial da dívida. E uma outra mensagem relevante que gostaríamos de deixar aqui para vocês é que quanto antes essas medidas forem executadas e todas as solicitações forem encaminhadas pelo sistema, melhores vão ser as condições para a gente dar o andamento adequado e célere ao processo da solicitação de vocês. Então, seguindo aqui, saindo desse escopo da pré-solicitação, a gente vai para a parte da solicitação, que é nessa fase que o agente deve abrir a solicitação de atendimento no sistema do ONS e reunir toda a documentação obrigatória e complementar. Como a gente já mencionou também, a abertura do sistema está prevista para ocorrer no início de novembro, início do mês que vem. E quanto antes as solicitações forem criadas, novamente, mais celeridade a gente garante nos processos de vocês. E aqui também é um ponto importante para ser mencionado, que é um momento de atenção e organização justamente nessa organização dos documentos, porque a garantia de qualidade dessa etapa vai facilitar todo o andamento posterior do processo, que já a gente cai na fase de complementação. E o que vai acontecer aqui? Após essa análise da solicitação inicial, caso o ONS identifique alguma pendência, o agente será notificado também pelo sistema e será ali incumbido de providenciar os ajustes ou enviar informações complementares que na análise jurídica julgue necessário. Então, nessa fase também é fundamental que haja um compromisso com o andamento e com os prazos que serão colocados para vocês, que também estarão amplamente visíveis para cada solicitação no sistema. E também vale destacar que o cumprimento dessas datas vai garantir o bom funcionamento do processo, e é muito importante para fecharmos bem a linha do tempo que a Naira apresentou anteriormente. Nós temos uma expectativa que todos os processos estejam ajuizados até 15 de fevereiro, então, quanto antes, assim, e quanto mais os prazos forem respeitados, a gente consegue fazer a plena garantia desses compromissos que foram apresentados. Então, em seguida, a gente chega na etapa de acompanhamento, que é aqui o agente vai poder monitorar o andamento da solicitação diretamente pelo sistema e receberá notificações automáticas sobre o status do processo. E quando chegar o momento devido, né, a gente tem ali a necessidade da assinatura e do envio do documento de autodeclaração, que ocorrerá após a etapa de ajuizamento, respeitando também o prazo regulamentado que já foi mencionado de dia 1º de março. E também é sempre importante nesse processo, nessa etapa de acompanhamento, vocês se manterem sempre atualizados, monitorando, porque, como a gente mencionou, né, tratando-se de um processo judicial, novidades podem acontecer, então o ONS vai centralizar todas as informações e notificações e avisos por esse sistema. Então, durante esse processo, o ONS fará essa gestão desde o início até a sua conclusão, uma forma também de garantir rastreabilidade e transparência para cada etapa. E, por fim, a gente parte para a etapa de reembolso, que foi apresentada aqui pelo financeiro, que após a validação de todas as informações, o agente vai receber as notas de débito e poderá efetivar o reembolso das despesas, encerrando essa jornada de uma forma segura e com sucesso, né? Em resumo, o principal também que a gente queria deixar de mensagem é que é essencial quando o sistema, a gente vai ter um momento, como a Naira comentou, para explicar com detalhes como que vai ser a operação desse sistema. E é essencial que vocês se mantenham atualizados, acompanhem as notificações, cumpram os prazos que vão ser postos para vocês e que assegurem que desde o início essa documentação estará completa e já atualizada. Então, dessa forma, a gente consegue trazer condições para que o processo ocorra de maneira fluida e eficiente, tanto para os agentes quanto para o ONS. E como a gente mencionou no início, é muito importante que a gente está nessa fasezinha inicial da pré-solicitação, e quanto mais adiantados vocês estiverem no recolhimento dessas informações e no cumprimento das medidas, maior celeridade e eficiência a gente consegue dar desde a largada da solicitação de vocês. Pode passar, por favor. Pode falar, Léo. Eu acho que vale, assim, responder algumas perguntas, porque eu acho que tem várias perguntas que têm a ver com o fluxo Boa. em si.
E aí eu entraria aqui, só porque eu acho que, aí, se puder voltar, Raíla, acho que vale ficar mais claro para as pessoas. Aí, Naira, não sei, eu posso fazer as perguntas e você vai respondendo. Vamos lá, eu respondi uma já pelo próprio chat, eu estava lendo a próxima. Você respondeu essa de, então será uma ação por usuário devedor Isso. referenciando todos os protestos acerca desse usuário. Então, ok. Aí a próxima, do Cadinho da ANEEL. Qual será o documento que o INSS vai solicitar para comprovar o cumprimento da medida? Eu acredito que quando o cadastro é efetuado junto à ANEEL, é gerado algum documento, algum comprovante de inscrição que fica em posse do usuário transmissor. É essa comprovação que a gente precisa, certo? Não vou ter a resposta do nome desse documento especificamente, mas é o documento que efetivamente comprova que a medida foi adotada. Beleza. Ok? Para a execução dos passos iniciais, por exemplo, o registro do CADIM, que deve ser precedido de tratativas de recebimentos anteriores, seria possível que o INSS mantivesse um cadastro atualizado e centralizado dos contatos e endereços dos inadimplentes com vistas a facilitar a execução das etapas prévias? Aqui é uma questão de fornecer informações, pelo que eu estou entendendo. Eu não entendi, na verdade, essa pergunta. Pelo que eu estou entendendo, a pergunta é se nós poderíamos manter um cadastro contendo os contatos e endereços dos geradores devedores para que os transmissores tivessem acesso e facilitar essa execução das etapas prévias. Eu acredito que a disponibilização desse tipo de informação exige uma análise do nosso departamento jurídico. Não sei se teríamos aí possíveis impactos de LGPD ou não, então é algo que a gente precisa analisar um pouquinho mais detalhadamente para trazer essa resposta, se seria possível fornecer esse tipo de informação. Só Qual o lembrando prazo? também, Naira, só fazer um adendo aqui, é que como se trata também de uma etapa de responsabilidade das transmissoras, a gente exatamente tem que fazer essa verificação para que não seja imputada ao ONS uma responsabilidade de ter dado uma informação ou dado um cadastro de um agente que talvez hoje não seja o atualizado e porventura a transmissora não consiga dar cumprimento às etapas anteriores e venha alegar que foi por conta de uma informação passada pelo ONS, né? Então, como é uma etapa de responsabilidade das transmissoras, a princípio isso deve ser uma diligência feita já. Esse esforço tem que ser feito pelas transmissoras, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos analisar essa questão e podemos retornar, tá? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria só de aproveitar e complementar, já que a gente está falando de gestão cadastral, eu acho que o que ajudaria também nesse sentido é a figura do administrador do agente, né? Ele é o responsável ali por fazer a gestão cadastral dos representantes da sua instituição, né? Ele é quem cuida ali dessa atualização, né? Dados de contato, associação de relações profissionais, produtos. Então, acredito que nesse sentido eu possa atender. Toda a instituição ela pode indicar, né? A gente sempre orienta que indique, no mínimo, né, 2 representantes para terem esse perfil habilitado como administrador, para que possam apoiar nesse sentido. Então, eles podem também entrar em contato com a central de atendimento para atender esse âmbito de atualização cadastral. Ok, então a próxima, o prazo final para a fase de solicitação. O sistema do INSS vai ficar aberto até o dia 19 de dezembro, ok? Esse é o último dia para enviar a solicitação para o INSS. Com relação aos documentos que precisam ser anexados, nós vamos trazer esta informação detalhada para os agentes. Alguns documentos obrigatórios ainda estão em fase de debate, definição, aprimoramento, por isso que nós não trouxemos neste momento. Mas essa informação será devidamente publicitada para que todos tenham conhecimento e possam providenciar os documentos necessários, ok? O material já respondeu. As notificações do sistema serão encaminhadas
Me perdi, gente, espera lá. Serão encaminhadas para os e-mails cadastrados no Sintegre. Aí, não sei se nós já temos esse desenvolvimento do sistema, talvez o RA pode trazer essa informação. Eu acredito que a forma que essa notificação vai acontecer é algo que ainda está sendo desenvolvido junto com a TI, ou nós já temos uma definição, né? Eu acredito que ainda não, né? Nós estamos trabalhando com essa parte. A Tayane pode me confirmar, mas a gente ainda está definindo essa parte. Provavelmente, assim, certamente a notificação vai ser feita ali para quem abrir a solicitação. Com certeza, quem abrir vai receber a notificação. Agora, se outras pessoas também vão receber, aí a gente tem que confirmar aqui o que a gente consegue fazer na ferramenta. Aí, Tayane, não sei se você Perfeito, quer Léo. E só complementando, a gente recomenda que quem for abrir a solicitação tenha o cadastro do Sintegre, assim, quem não tem ainda, a gente vai ter o passo a passo mais tarde, daqui a pouco, né, mostrando como que faz esse passo a passo de efetivação de cadastro, mas a gente recomenda que tenha justamente para a gente conseguir fazer esses links posteriormente, mas ainda estamos definindo como que vai ser feito essas notificações. Ok. Onde nós paramos? Prazo final é dia 19/12 para enviar documentos no sistema do ONS. A data limite do protesto e do cadastro do CADIM é o prazo previsto na própria resolução, de 180 dias da publicação, se não me engano, se encerra no dia 2 de dezembro. Então, esse é um prazo estabelecido pela própria ANEEL. Agentes que pagaram valores parciais, vamos apontar o valor total da nota ou o valor que ficou em aberto? Eu entendo que apenas o que está em aberto, o que já foi pagado, a gente não poderia cobrar novamente, muito menos judicialmente. Mais alguma pergunta? O ONS disponibilizou uma listagem dos usuários que tiveram custo cancelado, mas não definiu as empresas que se enquadram nas regras da resolução, considerando empresas que possuem ações judiciais, empresas em recuperação judicial, situação falimentar. Essa definição caberá unicamente às transmissoras? As regras da resolução para enquadramento são contratos sem garantia, correto, e rescindidos até 4 de junho de 2024. Casos que não tenham ocorrido rescisão em razão de decisão judicial, como, por exemplo, por envolver um processo de recuperação judicial ou falimentar, esta impossibilidade vai ter que ser demonstrada no envio da solicitação ao ONS. Então, o agente solicitação informa que não houve a rescisão dentro da data determinada pela resolução, porém, em razão da decisão judicial, e nos disponibiliza essa decisão judicial para que analise, de fato, deve ser a situação do segmento da especialização. É possível considerar relacionada à mesma pergunta, né? Em situações de recuperação judicial, falimentar, é possível que o próprio ONS defina a lista de todos os contratos passíveis de serem protestados extrajudicialmente? A fase do protesto extrajudicial é uma fase que a própria ANEEL, a própria resolução, colocou como a cargo das transmissoras. Então, o que o ONS pode fazer é informar os contratos que estariam ali abrangidos pela metodologia, mas com relação à possibilidade de protesto efetivamente, é uma etapa que os próprios transmissores devem buscar as informações e de fato, envidar o esforço necessário para atendimento. Naira, só complementando, havendo uma impossibilidade ou uma decisão judicial, o caso é tratado da mesma forma, através do sistema, vai se enviar a informação, a comprovação da impossibilidade, enfim, para a gente poder também
fazer essa análise e dar um retorno para dizer se vai poder prosseguir para a etapa da judicialização ou não, né? Aqui o prazo de 180 dias se encerra dia 2/12, mas temos a situação dos casos que não puderam ser rescindidos por decisão judicial. Nesse último, não, o prazo de 180 dias permanece o mesmo. Para esse tipo de caso, como eu falei um pouco antes, você será informado a impossibilidade de rescisão ou de protesto em razão de decisão judicial, e essa decisão judicial deve ser disponibilizada no sistema juntamente com a solicitação enviada ao ONS. A informação sobre os documentos necessários, nós estamos trabalhando para ter essa definição até o final da próxima semana, mas óbvio que às vezes, alguns entraves ocorrem, mas assim que tivermos, estaremos divulgando o mais rápido possível para que todos tenham tempo de organizar-os. Novamente, documentos obrigatórios e documentos complementares, informaremos em breve, provavelmente até o final da próxima semana. Com relação à análise de caso concreto, a gente não, eu estou vendo aqui a pergunta com relação ao TEA Goiânia. Não tem como a gente dar essa informação nesse momento, seria preciso analisar este caso de fato, analisando a decisão judicial e o desdobramento que ocorreu no processo administrativo. Então, a gente não tem como responder nesse momento se o ONS irá judicializar esses casos, ok? Com relação aos agentes com as ações judiciais, as transmissoras normalmente não são parte no processo. Ok, mas a impossibilidade de cobrança provavelmente ocorreu em razão dessa decisão judicial e a transmissora foi informada dessa impossibilidade, certo? Senão a cobrança estaria sendo realizada. Então, houve o conhecimento de que a cobrança não seria realizada em razão dessa decisão, e aí é importante que essa informação seja passada para que o ONS analise e, de fato, confirme o enquadramento no que estabelece a resolução. Se um contrato foi rescindido no decorrer do prazo da resolução, o prazo de 180 dias conta de quando? O prazo de 180 dias não está vinculado à rescisão contratual. Okay? O prazo de 180 dias é para atendimento das etapas anteriores. Se as etapas anteriores não puderem ser atendidas neste período, em razão de decisão judicial, isso precisa ser demonstrado para o ONS, ok? O documento precisa ser disponibilizado. Essa rescisão ocorreu durante este período porque uma decisão judicial caiu, por exemplo? Se sim, é necessário informar e é também necessário demonstrar que as ações relativas às transmissoras dos itens 1 e 2 foram adotadas, bem como comprovar eventual impossibilidade de fato, cumpri-las, para que a gente prossiga. Não sei se eu consegui esclarecer, mas... eu acho que você respondeu praticamente tudo, assim, só essa mais específica mesmo, que não poderia ser respondida. Eu prosseguiria. Acho que agora vale a gente prosseguir e vamos ver se aparecem mais perguntas. A gente já está quase fechando a apresentação, aí a gente responde as demais perguntas no final. Vamos lá, Tayane. Boa, obrigada. Então, pessoal, falando um pouco, dando mais informações para vocês sobre o sistema que a gente está desenvolvendo. Então, toda essa jornada, todas essas etapas que foram apresentadas até aqui, elas vão ser suportadas por um sistema. Então, desde a fase de abertura da solicitação até a fase de acompanhamento do processo e também todas as interações com o ONS, que serão realizadas entre o ONS e transmissores, serão abarcadas por esse sistema, né? Nossa previsão é que a abertura dele ocorra no início de novembro, ali na data que foi colocada na linha do tempo, de 10 de novembro, e também vamos ter um webinar com
com os agentes, justamente para dar mais informações, mostrar como que vai ser a navegabilidade, toda a operação por dentro do sistema, que também vai ser divulgado em breve o convite para vocês participarem, mas já fica aqui também o aviso que logo mais no Sintegre, nos mesmos canais que a gente divulgou esse webinar, nós também vamos divulgar o próximo e vai ter esse enfoque maior em detalhar e trazer com mais especificidades essas questões relativas a sistemas e documentações. Agora eu vou passar a palavra para a Fátima, que ela vai falar um pouco sobre o Sintegre, o cadastro do Sintegre e a parte de central de atendimento. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Desculpa, eu não me apresentei anteriormente. Eu sou a Fátima, sou da equipe de relacionamento, atuo ali com o pessoal de processos e regulatório. Então, falando aqui de uma forma bem prática, né, sobre o cadastramento do Sintegre, basta acessar, né, o sintegre.ons.org.br. O Sintegre utiliza o domínio de e-mail, né, como uma informação mandatória para identificar se o usuário ele já tem cadastro, já tem associação a uma empresa que possui cadastro no Sintegre ou não. Então, ele pode avançar, por favor? Ele vai te permitir cadastrar sua empresa caso o seu domínio de e-mail não seja localizado. Então, seguindo, né? Então, o domínio de e-mail ele é mandatório para o Sintegre identificar se a sua empresa já possui cadastro ou não, e a partir daí ele vai te direcionar para seguir com o seu cadastro. Após o cadastro ativo, pode passar, por favor. A gente colocou aqui, porque imagino que o material vai ser compartilhado com todos, um passo a passo, um resuminho de como fazer a associação de relação profissional, tá? Porque a partir do momento que o cadastro ele é ativado, o primeiro passo para vocês conseguirem seguir com os seus acessos, associações a produtos, sistemas, é que você inclua a sua relação profissional. E a partir do momento que a relação profissional ela é associada ao seu perfil, né? Esses produtos e serviços são abertos de acordo com o público da empresa que você representa. E no seu perfil você também consegue fazer as associações aos sistemas e aos produtos do ONS. Pode passar, por favor. Então, em caso de dúvida, para os usuários que possuem cadastro no Sintegre, a gente tem um ambiente de atendimento, onde vocês podem abrir qualquer solicitação, dúvida, e a gente já recebe esse atendimento aqui na nossa ferramenta de CRM, ou também existe a possibilidade de abrir o atendimento por telefone ou e-mail. É isso. Então, basicamente, seria isso, né? Eu acho que é isso que a gente teria para apresentar aqui hoje. Não sei se as pessoas têm mais perguntas, você quer fazer um encerramento, Ana Maria, Naira, mas eu acho que a mensagem principal aqui é que a gente está avançando, né? Eu acho que várias questões ainda a gente está aí trabalhando para obter respostas. E a gente vai fazer também um novo encontro em breve. A gente está avançando nessa questão do sistema e a gente vai fazer um novo encontro em breve para trazer mais informações. Aí passando a aula aí, Ana Maria, Naira, para vocês tocarem. Obrigada, Léo. Não, é só primeiro importante ressaltar, né, que esse é um primeiro encontro, assim, a gente está passando de que forma vai ocorrer a dinâmica dentro do ONS. Muito importante para que os senhores também entendam que para o ONS isso é um processo novo também, né? Todas as equipes do ONS se debruçaram sobre essa questão dessa resolução para que nós pudéssemos atendê-la da melhor forma possível. Estamos criando um sistema específico para que a gente possa fazer a comunicação com os senhores e fique ali um repositório de todas essas tratativas, tendo em vista que a gente também precisa, tanto nós quanto os senhores,
prestar contas para a ANEEL, então é muito importante que isso esteja tudo registrado, né? Nós entendemos que até a abertura do sistema, muitas dúvidas ainda irão se perpetuar e os senhores podem estar com algumas dúvidas, e aqui eu já aproveito para reiterar o e-mail de contato que vocês têm da área regulatória, né? Não sei se vale a pena colocar aqui novamente, Léo, só para reiterar que vocês, havendo qualquer dúvida, vocês podem encaminhar, direcionar para o jurídico, mesmo antes da abertura desse sistema. A nossa intenção é poder contribuir e sanar com qualquer dúvida para que o processo caminhe de forma tranquila para todos. Qualquer questão que não tenha sido sanada agora e qualquer dúvida que porventura apareça, no curso aí desse processo e desses prazos que nós demos, por favor, encaminhe um e-mail para esse e-mail, sendo uma questão da área técnica, será respondida por eles, sendo uma questão do jurídico, será encaminhada para o jurídico, ou para a área financeira, enfim, para todas as equipes que estão aqui debruçadas nesse processo, tá? Eu não sei se mais alguém quer fazer uma contribuição, por favor, Naira. Eu queria só aproveitar para responder a última pergunta sobre o protesto, né? Trouxe aqui o texto do parágrafo 1º do artigo 2º, que o protesto é feito pelos credores se o ONS não se enquadraria como um credor. Sim, o ONS é credor dos seus valores de encargos, mas não somos credores dos valores devidos às transmissoras. Então, nós não podemos pleitear em nome próprio um direito de terceiro, por isso essa ação precisa ser adotada pela própria transmissora interessada. Okay? Nesse caso, né, Naira, tanto o ONS está enquadrado igual às transmissoras no cumprimento da etapa 1 e 2 no que se refere aos créditos relacionados ao ONS, né? Então, é isso que você está trazendo. Então, com relação a isso, sendo um crédito do ONS, o ONS também vai cumprir a etapa 1 e 2, para que também possa judicializar e cobrar diretamente o que lhe é devido também. Ficou algum questionamento sem ser respondido? Eu acredito que a gente respondeu todos, eu não sei, mas caso tenha ficado também, nós podemos retornar. Tem uma pergunta aqui, né, perguntando se os questionamentos que não foram serão respondidos posteriormente. A nossa ideia é organizar esses questionamentos, colocar até as perguntas e disponibilizar lá pelo Sintegre também, para dar visibilidade para todo mundo. Eu não sei se ficou algum específico que tem esse aqui que eu acho que não foi a questão da agenda anual do ONS. Essa será uma agenda anual, uma vez que o inadimplente acontece todos os meses, teremos novos em dezembro, quando encerrará a janela, por exemplo. Não, essa não será uma agenda anual do ONS. Essa atuação tem um escopo bem delimitado pela resolução, inclusive com relação aos contratos que se enquadram e aos prazos. Ação específica e pontual para a solução aí dessa questão dos encargos rescisórios. Naira, seu som está falhando um pouquinho, tá? Agora, nessa última fala falhou bastante. Se puder repetir. Vamos ver se melhora. Melhora agora? Estão me ouvindo melhor? Sim? Tá. Com relação a essa pergunta, essa não vai ser uma agenda anual do ONS, tá? A resolução, ela tem um escopo bem delimitado, tanto com relação a contratos que estão abrangidos, quanto com relação a prazos, a períodos de rescisão que estariam enquadrados. Então, é uma ação específica para resolver esta problemática aí de conseguir reaver esses encargos rescisórios das decisões que ocorreram especificamente durante o período que a resolução traz e sem a apresentação de garantias financeiras relacionadas ao contrato. A ação judicial a ser conduzida pelo ONS será por CNPJ dos usuários ou será por usuário individual? Eu acredito que a gente respondeu essa pergunta. A ação judicial vai ter uma geradora demandada no processo e o ONS representando, cobrando judicialmente
todas as transmissoras que têm créditos a receber daquele gerador. Então, teremos apenas um gerador sendo demandado no processo e todas as transmissoras interessadas com valores a receber daquele gerador sendo representadas pelo ONS como autores. Não sei se agora ficou mais claro. No caso da Quinturaré, novamente, mesmo CNPJ para 25 usuários. Então, como a gente falou antes, não conseguimos aqui dar um posicionamento com relação a um caso concreto. É possível que excepcionalidades aconteçam, mas elas precisam ser analisadas quando, de fato, tivermos acesso aos documentos, aos atos constitutivos, aos documentos societários, tudo isso vai ser analisado para que a melhor ação seja adotada, mas não conseguimos nos posicionar neste momento com relação a um caso específico. E, Naira, importante também ressaltar que a estratégia jurídica ela será definida agora com a contratação dos escritórios. Então, agora nós vamos nos debruçar com os escritórios, passar o caso e verificar qual é a melhor estratégia jurídica para que a gente possa otimizar essa distribuição e essa judicialização, para que a gente possa ter um menor custo para as transmissoras e para que o processo possa caminhar mais rápido possível. Então, eu fico com receio de ficarmos dando aqui, anteciparmos informações sobre a estratégia jurídica e após a reunião com os escritórios e a definição da tese, isso pode ser alterado e isso pode ser questionado. Então, eu prefiro deixar a estratégia jurídica para que a gente possa esclarecer após a definição com os escritórios, tá? Nós teremos aqui, é só importante ressaltar, nós teremos 2 escritórios atuando no caso, porque a gente sabe que pode haver conflito de interesse, então, para que a gente não corra o risco de ter um escritório que esteja impedido de representar uma transmissora, nós temos 2 escritórios que irão atuar nesses casos, tá? Então, com relação à estratégia, nós nos comprometemos a transmitir para os senhores assim que ela esteja definida, tá bom? Então, temos uma outra pergunta. Caso a gente tenha uma ação judicial que o impede neste momento, eu estou entendendo que o impede de rescindir, né? Não tem uma garantia financeira e deveria ser rescindido antes do prazo da resolução. Esse agente, no momento da emissão do AVC complementar, teria 180 dias para cumprimento do 1 e 2 da resolução. Como será feito o envio dos documentos? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Pelo que me parece, é um agente que não tem a garantia e que não conseguiu rescindir porque tem uma decisão judicial. E caso ele rescinda aí, durante o curso dos 180 dias, emitido o AVC complementar, seria contado daí o seu prazo, né? Eu acho que nós falamos dessa pergunta anteriormente. Primeiro ponto, se o agente tem uma decisão judicial que impede a rescisão e que, por exemplo, suspende a exigibilidade da cobrança, é um caso que nós não podemos ajuizar. Nós temos um impedimento legal processual de cobrar perante o judiciário uma dívida que, igualmente por decisão judicial, está suspensa, certo? Então, este é um caso que, infelizmente, a gente não poderia prosseguir judicialmente com a cobrança, certo? E não sei se eu... Aqui existe... Sob pena, né, Naira, só ressaltando, sob pena de haver, inclusive, uma condenação em litigância de má-fé. Então, a gente precisa ter muita cautela quanto da distribuição de demandas judiciais, para ela estar dentro da legalidade, cumprindo o que está estabelecido no CPC e cumprindo o que está estabelecido na regulação, sob pena de indefesa, quando o agente vier se defender, ele alegar litigância de má-fé em razão do descumprimento dessas regras, tá? Existe algum caso que o ONS ainda não rescindiu o contrato do agente e emitiu AVC complementar que se encaixa no escopo da resolução? Bom, acredito que o pessoal da SA está aqui, e me corrijam se eu falar algo equivocado, mas se ainda não houve a rescisão, certamente o AVC complementar referente aos encargos rescisórios não foi emitido, porque o contrato não está rescindido. Certo? Então, caso É isso mesmo, Naira. Certo?
Certo. Obrigada. Acho que quem falou foi Lucas? O Lucas aqui. Obrigada, Lucas. Então, assim, certamente esse caso não tem um AVC complementar a se encaixar na resolução, porque o contrato está ativo ainda. O ONS tem avaliado que realizar os protestos por intermédio do banco e não diretamente via cartório é efetivamente melhor a alternativa, ou essa decisão é uma ação e uma decisão que cabe a cada transmissora. E com relação a essa etapa, o ONS não interfere e nem emite juízo de valor, porque é algo, uma atividade mesmo que cabe a cada transmissora interessada. Como também credor, o ONS já definiu e efetuou o seu procedimento para protesto, poderia informar como foi feito? Internamente, nós temos algumas diretrizes para cobranças de valores que são definidos que são devidos ao ONS, talvez esse aspecto o Márcio Kennedy possa detalhar um pouco melhor, se for o caso, mas dependendo do valor, ao nosso meio, nós não seguimos com o protesto extrajudicial da dívida. Então, assim, falando de uma forma abstrata, aqui, nós não... Depende muito do caso concreto, do montante devido, para que a gente adote as ações necessárias. Ok? Acho que atendemos todas. Temos mais alguma? Mais nenhuma. Não, acho que foi tudo. Eu acho que é agradecer. Agora as pessoas, a gente vai organizar esse material e emitir aí novas comunicações pelo Sintegre para interagir com os agentes. Tem mais uma aqui agora, mas a última saideira aí, Naira. Vamos lá. Rescisões ocorridas em 2025, então, não se enquadram, correto? Podem se enquadrar se a rescisão tiver ocorrido apenas em 2025, porque havia uma decisão judicial que impedia essa rescisão de ter ocorrido antes. Se esse for o caso, no momento do envio da solicitação ao ONS, como nós já falamos aqui, é preciso que essa decisão judicial seja enviada para que a gente verifique se de fato essa rescisão ocorrida apenas em 2025 pode estar enquadrada dentro. Então, isso é. Obrigada a todos e nós seguimos aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e Shelly, logo mais teremos um novo webinar aí para trazer o nosso sistema.